É só fazer as contas, exatamente como disse António Guterres, não a propósito deste assunto. Nós, o que temos aqui, e até porque quando pensámos neste programa que podia ser sobre o voto útil, uma pessoa pode-se logo imaginar aquelas abordagens todas sobre, que se coloca mais nas legislativas, não é? Que é, e aí o voto útil pode até ter outra expressão, e outra dimensão, que é uma pessoa estar num círculo eleitoral pequeno, não é? Porque não quer que o seu voto seja, por assim dizer, desperdiçado e, portanto, pode fazer uma transferência do seu voto para um partido maior, para desse modo ele contar, ou seja, vota num partido da sua área próxima, politicamente ou de causas próximas, mas não necessariamente daquele da sua convicção e da sua pertença. Isto estamos a falar nas legislativas. O mesmo não acontece nas presidenciais, não é? Em que os votos todos contam. Mas isto é a teoria, não é? Isto é a teoria. E essa teoria funcionou muito bem, mas só que agora nós temos 4 candidatos muito próximos. E, portanto, aqui o voto útil coloca-se de outra forma e ontem à noite ainda se colocou de outra forma. Portanto, aquilo que poderia ser um programa aqui muito académico, Helena Garrido, fazer muito bem as contas, e a percentagem, e um vai não sei quê, e depois a mediana e a média. Uma académica. A mediana, a média, aquelas coisas, enfim, extraordinárias. Isto ganhou nomes. Eu gosto de fazer programas com nomes, não é? E agora, eu ontem, quando vi o Tracking Poll da CNN, fiquei a pensar, como é que é? O apelo do Montenegro ao voto útil foi em quem? Sim, porque, em princípio, o voto útil, para ser útil, não é útil no candidato que está em quinto, não é? Admitindo. Mas aquilo é tudo empate técnico, não é? Sim, bem, mas está em quinto. Mas 4, não é? Mas Marcos Mendes está em quinto. Quer dizer, isto estamos a falar, teoricamente, estamos a falar de uma coisa que tem uma amostra muito restrita, não é? Mas nós estamos num momento da campanha em que tudo são percepções. Olha, exatamente. Tudo são percepções. Portanto, eu percepciono que olho para ali e vejo o Seguro, vejo o Almirante, vejo o André Ventura, vejo o Coutinho de Figueiredo e depois é que vejo o Marcos Mendes em quinto. Então, mas qual é que é o útil? Que só vão passar 2 à segunda volta, não é? Em quem é que eu vou votar? Caso quisesse votar, naquela área política. Pronto, portanto, esta é... Se a referência fosse essa, não é? Claro. Pode ser a referência àqueles exercícios que se estão a fazer, que o Observador também está a fazer, da média das sondagens. Claro, sim. Eu estava só aqui a falar daquilo que nós estamos numa altura em que o que determina tudo são as percepções que estão em cima da mesa, não é? E agora, dando aqui um tom mais sério, eu tenho sempre aqui Então, mas isto quer dizer que com 4 candidatos tecnicamente empatados não há voto útil? É isso? Não, com 4 candidatos tecnicamente empatados só há voto útil. O que não há mesmo poderá mesmo haver uma grande expressão de voto útil. A questão é que nós não sabemos para quem é que é útil. Então, é assim como aqueles equipamentos de cozinha que nós compramos que nos dizem que são muito úteis, pois tem um montão de botões, de funcionalidades e de que com tanta coisa a pessoa perde a utilidade da questão, não é? Pronto, é um pouco mais ou menos esse o momento em que eu acho que nós estamos. Agora, vamos ver, há aqui 2 conceitos diferentes. Um é o momento agora de eu dar um tom sério a isto. Há o voto útil neste sentido, e que é de uma forma muito grosseira para se explicar, que é quando o eleitor faz uma deslocação do seu voto, do seu candidato ao partido de convicção, para aquele que dentro da sua área pode, da sua área ou de simpatia ideológica ou de pertença ideológica e emotiva, porque também conta nestas coisas, ele considera ser o menos mau, não é? Mas é útil. E aqui o conceito de útil é do ponto de vista de quem recebe o voto, não é? Ele é útil do ponto de vista
do líder, do ponto de vista de quem recebe o voto. Mas isto é como as máquinas multibanco, não é? Que é a informática na ótica do utilizador. Mas há uma coisa muito sofisticada lá atrás. E se nós passarmos para a ótica do utilizador, que aqui é o eleitor, nós chegamos a uma outra coisa muito mais interessante que o útil, que é o estratégico, que é o eleitor estratega, que é o eleitor a fazer política, que é aquilo que muitas vezes os líderes não alcançam, mas os eleitores fazem política e jogam e fazem parte do jogo. E este fazer parte do jogo faz com que o voto, geralmente os líderes políticos falam sempre do voto como dás-me um voto, eu somo o teu voto. Só que os eleitores podem fazer muito mais com o seu voto do que dar o seu voto, que também dão, quer dizer, emprestam, metem-no lá, não é? Eles podem influenciar. Isso é extraordinário. Nós vivemos na época dos influencers, não é? Eles podem influenciar. A primeira forma de influenciar, ou a mais importante, é não votar. A abstenção. A abstenção é uma forma extraordinária de usar o voto. Porque o voto não é apenas calar, pum, pôr a cozinha, deitar ali dentro. Não, o voto é muito mais, tem muito mais coisas do que isso, não é? Não, o voto, o abstencionista, de alguma forma, tem condicionado as eleições, tem determinados resultados eleitorais. Quem não vota está a votar em alguém e pode querer fazê-lo desse modo. Portanto, esta ideia que o eleitor chega lá, dá o seu voto e não sei o quê, não, ele pode manifestar-se de outras formas. Pode haver dificuldade, até porque essas formas são muito mais dificilmente contabilizáveis e aferíveis, ponderar esse voto, não é? Pronto. Essa é uma das questões que é a abstenção. Depois temos outra forma que é votar em quem considera que tem mais condições para levar a sua área política ao poder. Isso, traduzindo, é visto lá de lá o chamado voto útil. Mas ele também pode votar em alguém, por exemplo, isso acontece às vezes, que dentro da sua área política ele quer usar esse voto para favorecer ou desfavorecer outro. É como se fosse jogar aquelas coisas que as pessoas chamam bilhar e aquelas coisas de mesa que eu não faço a menor ideia, aquilo deixa-me com os olhos completamente assim, em bico, não percebo nada daquilo, mas é como se levasse o taco a uma bola e depois aquilo tivesse várias ondas, e isso pode acontecer. Por exemplo, o eleitorado socialista que resiste a votar em António José Seguro, na verdade, não está contra ter um socialista em Belém, ou a morrer de amores pelo Jorge Pires, ou pela Catarina Martins, ou achar que eles podem ser presidentes da República, ou pelo Almirante Gouveia e Melo, não é? Admitindo que o voto socialista poderá estar disperso por estes três candidatos, ou mais disperso por estes três candidatos, ou simplesmente absterem-se. Eles não querem uma determinada área do Partido Socialista galvanizada com uma vitória nas presidenciais do candidato António José Seguro. Não é? Portanto, nós temos, e daí que quando se vão ler, por exemplo, as declarações de apoio, por exemplo, muitas pessoas do costismo, declarações agora de apoio a António José Seguro, elas são... olha, são assim como a declaração do Brasil à extração do Maduro para os Estados Unidos. Nunca dizia o nome de ninguém. Não é? A declaração do Brasil é: não há Donald Trump, não há Maduro, há os considerantes de política internacional, nós estamos cá para tratar da nossa vida, não queremos confusões e não fazemos parte do mesmo grupo de amigos. E ali, por exemplo, a declaração de apoio de Ana Catarina Mendes foi uma coisa que eu até fui professora de português e eu achei aquilo um documento impressionante, surpreendente. Desculpem, com declarações de apoio daquelas, eu acho que vou ali e já volto, não é? Porque ela não consegue, na prática, dizer apoio a António, quer dizer, não, aquilo é uma declaração sobre o que tem de ser, não é? E, portanto, há aqui esta questão que se coloca, não é? Como
acontecerá também noutros partidos, embora sem este lado dramático do Partido Socialista, não é? Os grandes partidos têm geralmente uma dimensão dramática mais evidente, não é? Até porque lhes damos mais atenção, têm mais personalidades, têm. Portanto, isto também pode acontecer com o voto, e que é como votar quando dentro da nossa área política nós precisamos de derrotar alguém. Ou queremos derrotar alguém para ganharmos dentro da nossa área política. O que é melhor? É não votar? É votar noutro? Por exemplo, um excelente resultado, à sua escala, coitado, de Jorge Pires... Jorge Pinto. De Jorge Pinto, o que é que quer dizer? Não é? Sim. Quer dizer que nós acabaríamos aqui a falar, depois da debacle da passagem de votos do Partido Socialista para o candidato do LIVRE, que é como o melhoral, não faz bem, não faz mal, a pessoa vai lá, vota e vem de lá com a consciência de esquerda muito lavada. Não é? Portanto, o voto estratégico é muito mais interessante, tem muito mais que se lhe diga do que aquela simplicidade do voto útil, que é do ponto de vista de quem é o líder, dos diferentes líderes. Depois, nós não sabemos e este voto estratégico, eu acho, por parte dos eleitores, voto no qual também incluo a abstenção, este voto estratégico é muito dificilmente aferível, porque algo me diz que está surge nestes inquéritos, nos barómetros, nas sondagens, em todos os nomes que quiserem dar, todos os nomes, e os nomes fazem sentido, porque correspondem a bases diferentes, formas de perguntas diferentes, tudo isso, a bases eleitorais diferentes. Nós, por exemplo, agora, o que me parece determinante é, neste barómetro da CNN, é que aquele corpo de inquiridos vai sendo renovado. Portanto, na prática há uma base de 600 dividida 200, 200, 200. Exato. Vão saindo 200 e entrando novos 200. Sim. E isto pode ser uma forma de aferir que a mim me parece que talvez dê conta de tendência. Portanto, este trambolhão de Marcos Mendes temos de poder-se a ver se é uma coisa circunstancial, se é uma tendência, mas eu acho que toda esta parte, muitas vezes, do voto estratégico está camuflada naquele grupo de eleitores que diz que está indeciso. O indeciso é uma pessoa, é o busilis da questão, porque o indeciso sabe perfeitamente em quem é que vai votar. Achas? Claro. Ele não quer dizer, ou porque também ainda não decidiu, mas e também não quer dizer entre o que é que está indeciso. O indeciso é aquela pessoa que numa relação diz, eu preciso de um tempo. Nós precisamos de um tempo. Já sabe perfeitamente o que é que vai fazer, onde é que quer estar e com quem é que quer estar dali a uns meses. Mas nós precisamos de um tempo. Nós precisamos de um espaço. Não é? Não é? Alguém acredita em alguém que diz isso? A não ser, quer dizer, a não ser que tenha menos de 20 anos, não, quer dizer, porque a partir daí não, portanto, é um pouco isso. Depois, eu acho que temos aqui mais dois aspectos que eu gostava de referir, sem também me estar a alongar muito. Um, que é o suscitado pelo Paulo Trigo Pereira no artigo de opinião que escreveu aqui no Observador. Sim. E que é uma abordagem interessante. Eu, por acaso, também já uma vez até o disse aqui num programa, mas não pelas mesmas razões que ele. Que é que, porventura, estamos a eleger o primeiro Presidente da República que não vai fazer 2 mandatos. Eu acho que isso pode vir a acontecer por causa da disfunção que foi trazida ao funcionamento de várias instituições. Neste momento, a Presidência da República é a única que tem escapado, mas creio que neste momento, até por um deteriorar político do regime, porventura, o próximo Presidente da República acabará a ver fulanizadas em si todo um conjunto de questões que levarão a que só faça um mandato. Isto foi... E de descontentamento. Achavas sim, que pode e mesmo ser
é a instituição que resta e que manifestamente não tem resposta para as questões. Portanto, poderá haver ali um crescente tensão. Mas isto é muito menos fundamentado do que aquilo, esta é a minha opinião, do que aquilo que escreveu o Paulo Trigo Pereira. E o Paulo Trigo Pereira tem uma abordagem muito interessante, e que é, seja como for, se tudo continuar como até agora, nós vamos escolher com voto útil ou estratégico, ou como é que seja, entre 4 pessoas que estão muito próximas, ou mesmo 5, que estão muito próximas. Porventura, isto não corresponde à escolha entusiasmante. Porque se houvesse uma escolha muito, muito, muito entusiasmante, nós não estávamos aqui neste molho de brócolos, literalmente falando, não é? Portanto, não há uma escolha arrebatadora. Não é? Nós não estamos a falar de Soares, não estamos a falar de Cavaco. Não estou a falar em termos de personalidade, estou a falar em termos de expressão de votos, não é? Portanto, nós chegaremos a uma segunda volta com 2 personalidades que tiramos de 4 ou 5 que estavam muito próximas. Nessa segunda volta, claro, haverá quem ganhe, não é? Mas ganha mais por exclusão de partes. Portanto, o próximo Presidente da República chega ao seu mandato com uma base eleitoral por exclusão exclusão dos outros. Não, isto já sou eu a dizer, não é o que o Paulo Trigo escreveu, as palavras são absolutamente minhas, mas o que é interessante é depois o que ele diz a seguir. E que é, e essa parte eu espero transmitir corretamente o que ele disse. Até aqui estou a dizer aquilo que é a minha opinião e que na prática é constatável olhando para o ponto em que estamos. E que é, com tudo isto, e por tudo isto, muito provavelmente o próximo Presidente da República não terá uma base de apoio suficiente, claro que pode conseguir ganhar, mas não terá uma base de apoio suficiente, para passar para um segundo mandato. E que estas eleições terão uma espécie de terceira e última volta daqui a 5 anos, quando escolhermos o outro Presidente da República. Esta é uma questão. É uma tese, vamos ouvi-la melhor daqui a pouco, não é? A outra questão, e que é também algo, porque isto, entretanto, que aquilo podia ser um programa e tal, muito académico sobre o voto, está neste momento a ganhar nomes, rostos e não sei o quê, e que é, como é que, eu falei aqui dos abstencionistas, não é? Mas como é que a declaração de apoio a alguém ou a não declaração de apoio a ninguém pode também ela jogar um apoio, pode ela também jogar um papel que alguns podem considerar decisivo naquilo que é o resultado de alguns candidatos. Por exemplo, o Bruno, hoje de manhã aqui, referia o silêncio de Passos Coelho. Sim. Não é? É ou não o silêncio, digamos que é uma abstenção de declaração de apoio, por assim dizer. Mas a abstenção de declaração de apoio é uma ruidosa manifestação de não apoio. Não é? Pois. Pronto. Portanto, nós estamos num momento em que estamos a jogar a guerra das percepções, literalmente falando, e em que os números o que expressam é que o voto ou a declaração de apoio de voto é muito mais do que o dar uma coisa. Tornou-se também, e sempre foi, só que não tinha necessariamente de se manifestar dessa forma, não era tão necessário assim, a manifestação de um poder de influência. E nesse poder de influência, o silêncio, o voto estratégico, tudo conta.